Caros amigos e irmãos, bem-vindo ao canal do Grupo de Estudos Luz Divina. Nosso canal tem por objetivo divulgar a doutrina espírita cristã codificada por Allan Kardec, apresentando a série Somos Espíritas. Queremos levar esta luz divina e multiplicar os ensinamentos de Jesus de Nazaré a todos que estejam prontos para recebê-los. O tema de hoje é Amar ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo e fazer aos outros como quereríamos que nos fizesse. Encontramos este maravilhoso ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo e acreditamos que seja a mais completa expressão da caridade, porque ela resume todos os deveres que temos para com o nosso próximo. Não podemos encontrar orientação mais assertiva a este respeito e devemos tomá-la sempre como padrão de comportamento: fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Vamos entender o porquê disso. Com que direito, por exemplo, poderíamos exigir de nossos semelhantes que melhor agissem conosco? Que fossem mais indulgentes, mais benevolentes do que a forma como agimos com eles? Devemos compreender esta necessidade de amar ao próximo como a nós mesmos, como a efetivação do amor. É colocarmos em prática a ação de amar, pelo bem do nosso próximo, em suas diversas possibilidades, como o respeito, a tolerância, a cordialidade, a gentileza, a paciência, o não julgamento. E isso nos traz enormes ganhos enquanto evolução moral, pois esta prática provoca automaticamente a destruição do egoísmo. E o egoísmo é o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. É nos colocarmos em exclusividade, levando-nos a nos tomar como referência a tudo. É a expressão máxima do orgulho e da presunção. Quando adotarmos esse conceito de amar ao próximo como regra de conduta cristã e a transformarmos em alicerce de nossas instituições, compreenderemos a verdadeira fraternidade e faremos com que, entre nós, reine a paz, a justiça, a união, a concórdia e a benevolência mútua. Alguém poderia até nos dizer que este conceito é metafórico, tal qual os sofistas da Grécia Antiga. Mas a ideia de amar ao próximo é essencialmente prática e traz um efeito direto de nos retornar o bem praticado através da lei de ação e reação. Quando buscamos no dicionário o que é amar, encontramos: amar é desenvolver uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. É demonstrarmos nosso zelo e dedicação por ela. Vejamos que linda explicação recebemos do Espírito Sansão, que integrava a Sociedade Espírita de Paris quando encarnado, e nos enviou desde o plano espiritual a seguinte orientação: amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores, que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim,
Não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Para aqueles que ainda pensam com egoísmo e pouca caridade, Kardec nos ensinou que a atitude de olhar nosso próximo com amor e responsabilidade poderia eliminar diversos sofrimentos da humanidade, inclusive a questão da fome, pois nosso planeta tem capacidade de produzir o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, desde que os homens soubessem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens produzidos. O egoísmo é a maior chaga da humanidade, pois cega intensamente o homem de bem, dificultando seu progresso intelectual e moral. É o sentimento mais antagônico à caridade, uma verdadeira lepra no coração humano. Nós, cristãos, devemos expulsar o egoísmo da face da terra, para que nosso planeta e nossa gente possa atingir um novo degrau de desenvolvimento moral, o mundo em regeneração. E não pense você que este tema não te diz respeito. Diz, e diz muito, pois cada um de nós temos a nossa parte a colaborar nesta tarefa. Não façamos como Pôncio Pilatos. Disse Paulo de Tarso em sua carta aos Filipenses: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vejamos que lição maravilhosa, onde fica estabelecido de que forma Deus quer que nos o adoremos. É óbvio que não é com volumes enormes de preces decoradas ou de demonstrações teatrais de resignação aparente. Jesus usou um verbo impositivo: ame ao seu próximo, não deixando aí nenhuma dúvida sobre este mandamento. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta essa passagem argumentando que a caridade está ao alcance de todos, independente de status social, cultura e mesmo crença religiosa. O Espiritismo, coerente com seus princípios de liberdade de consciência, ressalta que, fora da caridade, não há salvação. Observem com atenção que ele não disse, fora do Espiritismo não há salvação, uma vez que a caridade é o princípio de união, de tolerância, que congraçará os homens num sentimento comum de fraternidade, em vez de os dividir em seitas ou doutrinas, como se inimigos fossem. O Espiritismo, como doutrina cristã e submissa aos ensinamentos de Jesus de Nazaré, nos faz buscar em Mateus, no capítulo 22, a seguinte passagem: os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe esta questão para tentá-lo: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Vamos observar que Jesus explicitou que os dois mandamentos são diferentes, embora se pareçam. O primeiro, o mais importante, é amar a Deus, e o segundo, amar o próximo. O sentido da expressão amar ao próximo parece bem claro na proposta de Jesus: fazer ao outro todo o bem possível, ser-lhe útil no limite de nossas forças, respeitar seus direitos, perdoar sempre que preciso, compreender, tolerar.
Mas como compreender o pensamento amar a Deus, desvinculando-o do amor ao próximo? Como poderia Jesus pedir que amássemos algo que ainda nos é incompreensível, inabordável pela nossa mente obtusa? Um auxílio para a compreensão dessa ideia encontramos na obra Vida Feliz, que Joana de Ângeles escreveu através do médium Divaldo Franco, citando especificamente que devemos agradecer a Deus nossa existência, exaltar-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. E aí está mais uma vez a confirmação deste propósito, quando a autora relaciona o amor a Deus aos deveres retamente cumpridos. Também reforça esta compreensão o texto que encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Sede perfeitos. Lá, o espírito de Lázaro nos diz: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus. Lázaro estabelece de forma inequívoca que o amor a Deus, o primeiro mandamento da proposta de Jesus, se realiza pelo cumprimento do dever, tal qual a citação de Joana de Ângeles. Caros amigos, amigas, entendendo-se que o dever é a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, conforme consta no dicionário Michaelis, o amor a Deus deveria estar condicionado ao respeito e devoção de algumas obrigações pessoais. Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, nos alerta que a caridade é maior até mesmo do que a fé. Para todos os que buscam colocar em prática os ensinamentos do Mestre, podemos sugerir como proposta de reflexão que o amor a Deus se identifica com o culto ao dever, ao compromisso com retidão de caráter, à atitude responsável e à priorização dos princípios éticos. Tais condutas, aplicáveis em nossa vida no atual estágio evolutivo, não dependem de nossa compreensão da natureza de Deus, ainda inalcançável para nós. Nosso Mestre não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la. Na conhecida passagem do Bom Samaritano, ele deixa muito claro e evidente a correta forma para se amar ao próximo. Demonstrou com aquela parábola que a caridade, a salvação da alma, não depende de sua opção religiosa. O que realmente importa é auxiliar ao próximo, simples assim, ignorando sua religião, posição política ou social, opção sexual, enfim, independente de quem quer que seja. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Perdoar, para que também nós possamos ser perdoados. Necessitamos estar conectados ao mundo à nossa volta, atentos, vigilantes, a fim de percebermos as tantas oportunidades que surgirem de auxiliar aos outros. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisaremos nós mesmos. A caridade nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que normalmente vemos. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa, nos ensina a doutrina espírita. Somente alguém que já tenha sido despertado para a vida maior do espírito, tal qual o samaritano, é capaz de prestar ajuda efetiva, cuidando das chagas e levando o necessitado aonde possa ele se recuperar, para recomeçar a sua evolução, após haver aprendido em dolorosas experiências
a evitar os perigosos caminhos do mundo, infestados de gozos e paixões traiçoeiras, procurando manter-se equilibrado, pois assim enfrentará as vicissitudes terrenas e chegará a salvo ao fim da jornada. Concluindo esse modesto estudo, apresentamos trecho de um discurso de Allan Kardec, incitando-nos à caridade benevolente. O campo da caridade é muito vasto. Compreende duas grandes divisões que, em falta de termos especiais, podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe. Mas a segunda está ao alcance de todos, do mais pobre como do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. Amar ao próximo é eliminar todo o sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, todo desejo e todo pensamento de prejudicar a alguém. É perdoar aos inimigos e retribuir o mal com o bem. É ser indulgente para as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o argueiro no olho do vizinho, quando não se vê a trave no seu próprio olho. É esconder ou desculpar as faltas alheias, ao invés de se comprazer em destacá-las por conta da maledicência. É ainda não se fazer valer às custas dos outros, não pisar em ninguém sob o peso de sua superioridade, não desprezar ninguém pelo orgulho. Amar ao próximo como a si mesmo é um trabalho árduo que exige empenho e perseverança. Muitas vezes implica no sacrifício de nossa liberdade e direitos, coisa que nem sempre estamos dispostos a fazer. Por isso mesmo reafirmou Jesus: ama ao próximo como a ti mesmo. O Espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar. E o nosso próximo, na essência, é o degrau que nos aparece diante do coração, por abençoado caminho de acesso à nossa evolução moral. Não deixe de passar um só dia em que você não tenha sido útil, ao menos uma vez. A falta de solidariedade é também falta de hábito. Ninguém verdadeiramente ama sem que antes tenha aprendido a servir. E assim, meus amigos e amigas, os convido para assistirem ao próximo vídeo. Que Deus nos abençoe a todos. Se gostou, dê um like, se inscreva em nosso canal e nos compartilhe. Clique no sininho para receber as nossas atualizações. Se desejar entrar em contato, nos envie um e-mail. O endereço está abaixo.